to the dewdrop. Ellington sounds relaxes our mind. Jesus bopping makes her feel fine. We swing to the bass and think she's in another place and time. Music style drives her wild, but the feeling so sublime. My baby seems so crazy about this jazz. I really gotta play some of this jazz. Back to the dewdrop. Slow and tender as she surrenders her sweet body to flow. I am in splendor with her surrender. Where this comes from, nobody knows. My baby seems so crazy about this jazz. And even if it doesn't sound like jazz music. Make jazz welcome. Back to the dewdrop. This is bopping. This is bopping. Makes her feel fine. When we swing to the bass and think she's in another place and time. Music style drives her wild. My baby seems so crazy about this jazz. I really gotta play some of this jazz. And even if it doesn't sound like jazz. My baby will be crazy about this jazz music. Ma chambre a la forme d'une cage. Le soleil passe son bras par la fenêtre.
o ar. Boa noite Brasil, boa noite mundo. Estamos aqui, eu, Luiz Moraes, do Método Supera, a maior rede de escola de ginástica para o cérebro do Brasil, com o nosso evento Despertando a Sociedade para a Saúde do Cérebro. É um evento que nós fizemos com muito carinho para que a sociedade brasileira possa tratar essa temática, que já é um problema de saúde pública, um problema que as organizações e principalmente os países precisam atentar-se. Nós fizemos a nossa grande abertura no Teatro Gazeta na quarta-feira, foi fantástico, sempre lembrando que nós estaremos juntos todas as quartas e sextas-feiras, nesse horário, 19h30. Hoje, em especial, é a nossa segunda live, é uma live assim de um elevado nível, principalmente de vida, principalmente de como nós convivemos com o afeto e o cuidado humanizado como diferenciais no tratamento da doença de Alzheimer. Então, a gente agradece muito vocês que estão Brasil afora, mundo afora, prestigiando a gente. Nós temos assim um orgulho muito grande de poder passar informação útil. Numa sexta-feira, véspera de feriado, nós estamos aqui prontos para conversar sobre essa temática bastante séria. O tema da live de hoje será conduzido por uma especialista no assunto que eu lhes apresento em um minuto. E o mais importante, o tema dessa live de hoje nos traz aqui duas maravilhosas pessoas e seres humanos que, além da perspectiva profissional, da perspectiva da sociedade, têm uma experiência de vida a ser relatada com a família amorosa que acolhe alguém que é acometido por uma demência. Então, o tema de hoje é para falar daquilo que é extremamente importante. As nossas lives, nós levaremos ciência, através dos neurologistas, através dos gerontólogos, através dos geriatras e outros profissionais. E hoje, em especial, nós traremos experiência de vida. Hoje nós traremos aqui algo que é fantástico pelas duas inspirantes e, principalmente, maravilhosas palestrantes, juntamente com a primeira palestrante que eu vou chamar aqui, a doutora Thaís Bento, vai falar conosco daqui a pouco. Ela é docente da graduação em gerontologia da Universidade de São Paulo, da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo, coordenadora do pós-graduação em Gerontologia da Faculdade Paulista de Medicina Social, pesquisadora e colaboradora do Grupo de Neurologia Cognitiva e do Comportamento da Faculdade de Medicina da USP, conselheira executiva da Associação Brasileira de Gerontologia, membro da diretoria da Associação Brasileira de Alzheimer Regional São Paulo. É fantástica a nossa primeira palestrante, então eu vou pedir para começar essa nossa fala, a doutora Thaís Bento, que é a nossa palestrante, trazendo a temática, o afeto e o cuidado humanizado como diferenciais no tratamento da doença de Alzheimer. Doutora Thaís, muito boa noite, bem-vinda, e daqui a pouco eu apresento a nossa ilustre Nissete Bruno e Beth Goulart, que farão parte da nossa live de hoje. E falar da Nissete Bruno, né, falar dessa atriz consagrada com mais de 75 anos de carreira, que nos inspira, é algo assim maravilhoso. E falar da Beth, então, é fantástico. Ela que é atriz, empresária, encenadora, escritora, com diversos prêmios, e aluna do Supera, o que é muito importante. Então, nós teremos aqui a ciência com a doutora Thaís, a importância do afeto e do carinho, e como é que isso acontece na prática familiar. Como é que você tem carinho, afeto e tratamento humanizado para que nos inspire. E que nós tenhamos uma noite maravilhosa de conversa nessa nossa live, e depois nós teremos algumas orientações para que nós possamos continuar com o nosso evento. E para dizer o seguinte, todas as perguntas, todas as dúvidas, vamos deixar após da apresentação da doutora Thaís e após da linda e maravilhosa, né, fala da Beth e da Nissete. Aí, ao final, a gente vai poder bater um papo aqui. Boa noite a todos, aproveitem essa oportunidade e vamos, então, começar a live dessa noite. Doutora Thaís, é com a senhora. Eu agradeço a gentil apresentação, Moraes, e destaco a todos que é um grande prazer estar aqui com as ilustres convidadas, que são a Beth Goulart, Nissete Bruno, e desejo a todos uma boa noite. Eu espero que este encontro ele possa acolher dúvidas, anseios e questionamentos, e, acima de tudo, que a gente possa sensibilizar sobre a quebra de tabus em relação ao cuidado ao indivíduo portador de doença de Alzheimer e outras demências. Então, eu vou iniciar a minha apresentação
com algumas informações que vão explanar, então, sobre alguns dados relacionados ao assunto. E, posteriormente, eu vou indicar também algumas sugestões para que a gente possa encaminhar para o debate conjunto. Bom, estamos, então, no evento Despertando a Sociedade para a Saúde do Cérebro, e vou começar destacando a importância, então, do afeto e do cuidado humanizado. Mas, quando a gente pensa no contexto inicial relacionado ao cuidado, é interessante a gente refletir sobre alguns aspectos que está relacionado com a nossa cultura, aonde a gente sabe que os filhos, muitas vezes, eles estão em nossos projetos de vida e, na maioria das famílias, os pais, eles não estão nos projetos de vida dos seus filhos. E, claro, hoje a gente observa desafios bem significativos, aonde, quando surge uma doença do perfil e do caráter degenerativo, progressivo, aonde se tem tratamentos, mas não são tratamentos curativos, a gente sabe que não está no projeto da gente e também não está no projeto dos nossos filhos e também dos nossos cônjuges. Entretanto, a nossa sociedade, ela lida com muitos estigmas e tabus em relação à doença de Alzheimer e às demências. E neste sentido, nós, enquanto pesquisadores, a gente tenta mostrar para a sociedade que muitos estigmas precisam ser desmistificados, que o indivíduo, ele não é uma patologia, ele não é uma doença. E quando a gente pensa no percurso de um processo diagnóstico, num contexto de uma doença que é neurodegenerativa e progressiva, a gente está pensando em uma pessoa-chave que vai fazer com que um tratamento ele seja possível de ser realizado, que é a função do cuidador, é a figura do cuidador. E aí ficam algumas questões. Quem é o cuidador? Primeiramente, a gente sabe que nós, enquanto membros de família, nós não nascemos e vivemos para cuidar exatamente do outro. A gente tem os nossos projetos de vida e a gente espera que as pessoas envelheçam com autonomia e com independência, podendo gerenciar a sua vida. Entretanto, quando passamos por um momento em que um ente querido recebe um processo diagnóstico, acontece uma mudança em toda a estrutura familiar. A gente costuma destacar que o processo diagnóstico de uma doença, ele adoece a família e o indivíduo que recebe o diagnóstico. E muitas vezes, nas práticas de saúde, este indivíduo que recebe o diagnóstico, ele não é tido como um indivíduo globalizado, como um indivíduo com uma história de vida. O diagnóstico é feito, mas muitas vezes nós, profissionais da saúde, falhamos em entender que este indivíduo é o amor da vida de alguém, que este indivíduo ele tem uma importância, que ele tem um contexto. Então, o acolhimento, o processo de dar suporte à família começa desde o início do diagnóstico. E aí, coloco também algumas questões. Quem escolhe cuidar de quem? Novamente pensando nesta configuração, onde nos núcleos familiares, nós não imaginamos que podemos exercer a função do cuidado. Quando pensamos na configuração familiar brasileira, por muitas décadas, eram compostas por famílias numerosas. Pessoas com 5, 6, 7 filhos, 9 filhos, e onde provavelmente o cuidado ele já seria realizado
por aquela filha que não casou, ou aquela filha que ficou viúva, ou que se divorciou. Então, as famílias eram numerosas e era muito mais fácil pensar nas formas e nas possibilidades de se ter um membro para exercer a função de cuidador. Mas, com o passar dos anos, e principalmente nestas últimas décadas, a gente observa que a configuração familiar brasileira, por exemplo, ela mudou bastante, onde o número de membros se reduziu, muitos membros saem do país para morar em outros locais, e os idosos, quando necessitam de cuidados específicos, eles tendem a recorrer ao cuidado chamado formal, que é o cuidado prestado por profissionais. E é interessante a gente refletir que, no contexto demográfico brasileiro, o cuidar é uma preocupação de política pública. Por que o cuidar é uma preocupação de política pública? Porque os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, do Censo de 2010, ele destacou que 6,9 milhões de pessoas, elas viviam sozinhas, sendo que destas pessoas, 41,5% tinham mais de 65 anos e eram mulheres, e 58,9% eram homens. Além disso, a constituição familiar também mudou bastante. O número de membros residindo em um domicílio também mudou e nos leva a refletir sobre quem cuidará de nós se adoecermos. Neste contexto, é importante destacar que houve um aumento expressivo na área de cuidados formais, com cursos especializados para cuidadores de idosos, instituições de longa duração, fornecendo cuidados a indivíduos que necessitam de supervisão por uma boa quantidade de horas durante o dia. E, claro, a gente naturalmente lida com a rede de apoio informal, que é pautada nos princípios da solidariedade, aonde indivíduos com vínculos emocionais com o idoso, como cônjuges, amigos, parentes, despertam um senso de reciprocidade e acabam dando suporte para aqueles indivíduos que apresentam dependência. Quando a gente pensa no perfil demográfico e social destes cuidadores, é interessante a gente refletir que não apenas no Brasil, mas também no mundo, a gente ainda tem uma predominância de mulheres como sendo o perfil dos cuidadores de idosos com diagnóstico de demência. Então, em sua maioria, são filhas ou cônjuges do indivíduo. A idade média tem variado entre 50 e 65 anos. Geralmente, são pessoas que não têm emprego fixo ou que trabalham esporadicamente, e muitas delas, inclusive, deixam de trabalhar, deixam de estudar para poder realizar a tarefa do cuidado. E quando a gente pensa na humanização, nós estamos pensando também em cuidar daquele indivíduo que cuida de outra pessoa. Como a gente viu anteriormente, no slide que eu mostrei, a faixa etária das mulheres que cuidam de pessoas portadoras de demência é de 50 a 65 anos. E o que os estudos mostram é que tem muitos idosos cuidando de outros idosos. Cuidar é uma tarefa que demanda muita energia, é uma tarefa que muitas vezes faz com que o indivíduo ele deixe de realizar as suas tarefas de autocuidado. O cuidador, muitas vezes, ele vai a uma estafa física e mental devido à grande responsabilidade. Quando a gente avalia cuidadores na nossa prática rotineira, alguns dos sentimentos que eles mais mencionam em relação à tarefa do cuidado é a sensação de medo, de insegurança, de solidão. Então, é muito importante que a gente possa enxergar também o cuidador como um indivíduo com necessidades, com demandas,
e necessitando também de ser cuidado. Então, a condição de saúde da pessoa que cuida, ela também tem muita importância. Não só a sua condição de saúde física, como a sua condição de saúde emocional. A gente costuma dizer no cotidiano que se o cuidador não cuidar de si, ele também pode adoecer. E muitos cuidadores idosos nos relatam: olha, eu vejo o meu familiar apresentando esse processo, esse curso dos estágios da doença. Eu não consigo também cuidar de mim, eu consigo cuidar muito bem dele. Eu tenho medo que isso também aconteça comigo. Então, enquanto sociedade, é muito importante que a gente tenha uma rede de apoio que favoreça o cuidado dos indivíduos portadores de demência. E o cuidador, então, ele precisa ter o seu valor e o seu suporte. Além disso, a gente também sabe que um diagnóstico de demência, ele vai indicar que o indivíduo ele está, então, apresentando uma patologia que é neurodegenerativa. Entretanto, essa doença, ela não vai significar o fim da vida do indivíduo. Esse indivíduo vai continuar tendo uma trajetória de vida. O seu processo do curso da sua doença vai passar por fases, ele vai passar por etapas, e o que a gente sabe é que, de acordo com o curso da doença, aumenta a sobrecarga do cuidado. Então, a gravidade de um quadro demencial está totalmente relacionada a uma maior sobrecarga de cuidar. E o que a gente observa? Que nas fases moderadas e avançadas dos quadros demenciais é quando os cuidadores estão mais sobrecarregados emocionalmente, e muitos, inclusive, mencionam: o meu desgaste não está relacionado a executar tarefas como alimentação, ajuda em higienização e autocuidado. O meu desgaste está relacionado com sintomas psiquiátricos, com sintomas comportamentais, porque este membro não parece mais ser a pessoa que eu conheço. O meu ente parece que se tornou uma outra pessoa. Ele fala coisas duras que ele não falaria antes, ele é agressivo, e muitas vezes o cuidador, ele também se altera. E aí o cuidador se culpa muito. Ele tem uma sensação de culpa quando ele se sente nervoso, estressado. Ele também tem uma sensação de incapacidade quando ele observa que o curso da doença vai progredindo e ele não consegue fazer muita coisa como ele gostaria para estabilizar o estágio, o curso da doença, e ele acaba esquecendo que ele também é um ser humano. Então, muitas vezes, os cuidadores, eles negligenciam os sinais que o organismo mostra e apresenta também uma síndrome que a gente chama do empoderamento, aonde só eu cuido bem. E o que seria essa expressão que a gente utiliza na área científica, essa questão do empoderamento do só eu cuido bem? É não aceitar ajuda. Muitas vezes, um familiar pode ajudar de alguma forma, um amigo pode ajudar de alguma forma, com uma companhia, com uma visita esporádica, e o indivíduo, ele é tão protetor do seu familiar que ele também não confia em ceder tarefas para o outro. Então, é muito importante que a gente entenda: eu consigo ajudar, eu consigo cuidar, mas eu também preciso de ajuda. E eu posso contar com ajudas mesmo sendo pontuais, porque é o momento de eu poder me enxergar como ser humano. Então, é essencial que o cuidador, sendo ele um familiar ou um cuidador formal, contratado, que ele tenha um tempo para realizar as suas atividades pessoais, as suas refeições, a sua higiene pessoal, que ele tenha o seu descanso, que possa praticar exercícios físicos, descansar e fazer outras atividades relacionadas a seus projetos de vida.
E é muito importante também a gente não esquecer que o nosso ente, que apresenta o diagnóstico de uma demência, que ele é um ser humano e que mesmo que ele apresente mudanças relacionadas a comportamentos, personalidade, realização com dificuldades de tarefas rotineiras, que ele não deixou de ser aquela pessoa. Ele só está apresentando limitações. Então, é muito importante valorizarmos a história de vida do membro da nossa família que está apresentando uma patologia. É muito importante que a gente possa estimular sempre o indivíduo a realizar as suas tarefas, que a gente possa orientá-lo com pouca e relevante informação por vez. Então, evite falar frases muito longas, que reprimam o indivíduo, porque frases muito longas vão gerar dificuldades de compreensão. E muitas vezes os cuidadores pensam que é uma dificuldade auditiva de escutar a informação, mas é uma dificuldade de compreender realmente o que está sendo solicitado. É importante a gente entender que temos que encorajar o nosso familiar a realizar tarefas. Então, não vamos fazer sempre por ele, vamos fazer com ele apenas se for necessário. E, claro, fazer por ele apenas se ele não for capaz de fazer sozinho. E vamos respeitar também a individualidade, as preferências. É muito comum, na nossa prática profissional, estarmos com grupos de suporte para cuidadores e nós observarmos colocações onde o cuidador menciona: olha, eu sugeri para minha mãe que ela fizesse pintura, mas ela não quer fazer pintura, então ela não quer ficar boa, ela não quer ficar bem. E aí a gente pergunta: mas a sua mãe, ela sempre pintou? Fazia parte do repertório, do estilo de vida dela pintar? Ou seu pai utilizar o computador para realizar jogos? Então, acima de tudo, vamos entender quais são as preferências que a pessoa sempre teve. Vamos estimular potencialidades que estejam associadas a quem o indivíduo é na sociedade, a quem ele sempre foi. Porque, claro, que a gente vai conseguir, dependendo do curso da doença, resgatar lembranças vividas. E lembrar que o cuidar é olhar o outro com empatia e com afeto. E aqui eu trouxe algumas questões que eu não vou me detalhar todas, tá? Mas o que eu gostaria de trazer nesse contexto da Organização Mundial de Saúde. A Organização Mundial de Saúde apresenta um comitê técnico de especialistas em demência. E este comitê técnico traçou um plano mundial de ação em demências. E o que me chamou a atenção, que eu gostaria de compartilhar com vocês, para refletirmos: a necessidade das culturas conscientizarem as sociedades para a necessidade de se tornarem amigas das pessoas com demência. Além disso, uma das metas desse comitê técnico é que as sociedades possam fornecer mais apoio aos cuidadores dos indivíduos com demência. E um outro item é disponibilizar informações sobre demências, porque muitas vezes a gente apresenta estigmas, estereótipos negativos pelo desconhecido, por não entendermos o que vai acontecer em cada estágio da demência. E, claro, entender que uma demência, ela é uma doença que vai se manifestar de modo diferente de acordo com o estilo de vida de cada indivíduo. Então, não podemos também reduzir o indivíduo a ser apenas uma patologia. Ele continua sendo, então, aquela pessoa, ele só está passando por um problema de saúde. E uma reflexão: na maioria das vezes, os cuidadores familiares, eles não se reconhecem como ocupantes do papel social de um cuidador, de um indivíduo com demência. Eles acham: não, eu estou cuidando, mas eu estou cuidando porque é meu pai, ou porque é minha mãe. Mas, na verdade, é uma função. Ser cuidador é uma função que envolve
escolhas e, acima de tudo, merece muita atenção, porque o cuidador, ele precisa realmente de suporte. E os dados dos estudos brasileiros mostram que a realidade do SUS, ela ainda poderia ser melhorada no contexto de fornecer mais suporte aos cuidadores. O que a gente sabe das pesquisas realizadas nas unidades básicas de saúde, que são os serviços da atenção primária aos cidadãos brasileiros, é que, de modo geral, elas não oferecem ações educativas e informativas para cuidadores. E é uma reflexão que a gente pode fazer como medidas de políticas públicas, fazer com que as unidades básicas de saúde possam aprimorar este serviço para dar suporte para cuidadores. E aqui eu deixo algumas reflexões, que ao realizar o cuidado, é muito importante valorizarmos a história de vida do indivíduo diagnosticado com demência, sem esquecer a sua importância, a sua essência. É muito importante que a gente tenha, então, um olhar global do indivíduo, que a gente o olhe nos seus aspectos sociais, psicológicos, biológicos, e entenda quem ele foi, tá? Que a gente possa resgatar sempre lembranças vividas. Aqui eu deixo uma sugestão de um manual que vocês podem depois acessar pelo site do Método Supera. É um manual que foi feito pela equipe do Grupo de Neurologia Cognitiva e do Comportamento da Faculdade de Medicina da USP, aonde se tem várias informações educativas de suporte para cuidadores, para auxiliar os indivíduos diagnosticados com demência, tá bom? Então, é um manual bastante interessante, com dicas de atividades que vocês podem, então, ter acesso depois. E aqui, deixo meus agradecimentos e meus contatos, caso queiram algumas informações também mais detalhadas. E é isso. Muito obrigada, e acho que a gente pode ir continuando. Passo a palavra para o Moraes. Doutora Thaís, fantástica a sua fala. Eu acho que todos nós que estamos aqui do outro lado, e vocês que estão aí no lado de vocês, no ambiente de vocês, percebam a importância de receber orientações seguras sobre os cuidadores e como é que eles devem se comportar. Então, nós tivemos agora a ciência falando. Os nossos eventos serão sempre permeados da ciência, do profissionalismo e de algo que é extremamente importante, que é o que a gente vai ter agora. Quando a gente fala dessa perspectiva do cuidado, do cuidador, da família, do afeto, que complementa a qualidade de vida daqueles que estão convivendo com quem sofre demência, a gente vai ter agora um depoimento de como é que isso acontece. E mais do que isso, quando a gente cita exemplos, quando a gente cita teorias, quando a gente cita conceitos, a gente quer saber quem é que faz isso, como se faz isso, que família faz isso, e como é que você convive com tudo isso, mantendo qualidade de vida, principalmente nesse momento que nós estamos passando na humanidade. Então, eu quero agora trazer aqui a maravilhosa Nissete Bruno, a maravilhosa Beth Goulart, para complementar a nossa fala de hoje. O afeto e o carinho e o papel da família no cuidado daqueles que sofrem a demência, em especial o Alzheimer. E é real, ou seja, a Nissete e a Beth não estão representando hoje, estão trazendo um depoimento vivo. Nissete e Beth, agora é com vocês. Estamos aqui no nosso aplauso virtual, querendo ouvi-las após essa brilhante apresentação da doutora Thaís. É com vocês, muito boa noite. Estamos aqui para aprender. Boa noite. Boa noite, meus queridos. É um prazer enorme estar aqui com vocês e muito felizes por termos ouvido a palavra da doutora Thaís, brilhante a sua palestra. Fantástico. E necessário, exatamente, né, principalmente para quem teve essa vivência. Né? Nós tivemos, a minha mãe teve Alzheimer, meu sogro e meu cunhado, então nós tivemos a oportunidade de conviver e de vivenciar um pouco esses momentos. E gostaríamos que a nossa experiência servisse de amparo e ajuda para todos aqueles que estão vivendo isso. Exatamente. Principalmente a consciência sobre
o cuidador. Eu terei uma experiência que vivenciamos com uma pessoa que foi contratada para cuidadora da minha mãe. Sim. E que, Julieta, exatamente, que faz parte da nossa família hoje. Está até hoje conosco. Ela foi extraordinária. E nós vamos, à medida que o tempo for passando nesse nosso encontro, nós vamos contando e detalhando os acontecimentos com esta pessoa que foi Sim. fantástica e que nós pudemos vivenciar isso que a doutora Thais colocou de uma forma esplêndida para o reconhecimento de todos aqueles que convivem com os cuidadores. Sim, é uma doença, é importante entender que é uma doença difícil de lidar, não é? Quando você convive com uma pessoa que tem essa doença, você vai observando modificações de comportamento, a pessoa, de alguma forma, vai sumindo na sua frente. Não é uma coisa fácil de lidar. Então, a gente precisa ter, sim, um respaldo emocional para saber lidar com isso e lembrar sempre que o afeto e o amor são linguagens. Chega uma hora que você não consegue mais, a pessoa não consegue mais entender exatamente o que você está falando, mas ela pode sentir o seu toque, ela pode sentir o seu carinho, o seu beijo, o seu abraço, o seu afeto, o seu amor, o seu olhar. E o afeto fala a linguagem da alma. A gente tem, sim, como acessar e ajudar a alma da pessoa que está, nesse momento, passando por essa enfermidade, colocando a nossa alma nesse cuidado, demonstrando para ela todo o nosso afeto, o nosso respeito, a nossa gratidão, porque são pessoas, nós fomos cuidados por eles quando éramos pequenos. É como se fosse, hoje em dia, um novo bebê, um novo feto, uma nova criança que precisa de todos os cuidados, com todo o amor do mundo, para que você possa ajudá-lo a passar pelos processos naturais da doença. É importante tudo que ela falou na sua palestra, que foi brilhante. Ela falou uma coisa muito linda do conhecimento. Você tem que entender cada fase da doença, para que você possa auxiliar da melhor maneira possível e com as características de cada um. São pessoas diferentes. Exato. Que vão demonstrar características diferentes, né, nesse processo todo. Porque a própria doença tem diferenças de individualidade. Então, por exemplo, a minha mãe, que foi a primeira pessoa assim, da nossa família que apresentou esse diagnóstico, né? O médico fez. Quando ela indo para o médico, na sua visita anual, para o cardiologista, ele fazendo testes, ele me alertou de que estaria iniciando esse processo do Alzheimer. Ela só foi demonstrar qualquer diferença no seu comportamental 2 anos após esse encontro com o médico. Então, claro, nós ficamos atentos, mas também com naturalidade, sem ficarmos buscando essa demonstração. Mas quando, 2 anos após, ela começou a demonstrar uma coisa completamente diferenciada da individualidade dela, que foi uma certa irritação. E mamãe não tinha isso. Ela teve uma crise mais agressiva, mais violenta. No falar, no dizer, no enxergar algum acontecimento. E aí nós percebemos que alguma coisa estava acontecendo de diferenciado. E aí fomos procurar o médico para começar, então, um tipo de tratamento. Sim. E aí chegou a necessidade de encontrarmos uma cuidadora que nos desse suporte necessário, porque tendo que trabalhar, tendo outros elementos da família, tendo crianças, então nós precisávamos desse suporte. E conseguimos uma pessoa que chegou com uma característica de amor
característica de doação, uma criatura extraordinária. Eu sempre dizia, né, nós comentávamos, veio do céu essa moça, a Julieta. E a Julieta, logo, mamãe gostou muito dela e ela ficou acompanhando a mamãe e tendo também de nossa parte todo o carinho, todo o respeito e todo apoio todo o necessário. apoio. Exatamente. E houve uma coincidência também que aconteceu. Ela havia perdido a mãe há pouco tempo, quando ela chegou na nossa casa. Então, ela transferiu esse amor, esse afeto maternal para a vovó. Para a mamãe, exatamente. Então, era muito verdadeiro o seu sentimento. E isso aconteceu durante todo o processo. Exato. Foi uns 5 meses que ela estava lá em casa que a mãe dela faleceu. E a minha mãe disse para ela, olha, minha querida, você perdeu a sua mãezinha, mas você conte comigo como sua segunda mãe. Então, isso criou um laço de amor, de afeto, de carinho. Muito grande. Exato. E a Julieta começou a ficar de tal forma entrosada com a família, ela até hoje está na nossa casa. Ela já está há 20 e tantos anos conosco. Quando chegou o falecimento da mamãe, ela veio colocar à disposição o seu cargo, né, de cuidadora, e nós dissemos, não, você já faz parte de nossa vida, então da nossa família, tem que continuar conosco. Exato, e ela continua, ela que é a pessoa que comanda tudo na nossa casa, ela tem aquele olhar maior, principalmente para as pessoas que trabalham muito fora, como nós, né? Então, bom, esse foi o caso da mamãe. Da minha avó. Exatamente. Eu tive o meu sogro, esse foi um outro processo. Completamente diferente. Depois da viuvez, depois de algum tempo, meu sogro teve uma nova companheira e quando ele começou a despertar para essa doença, essa senhora é que começou a cuidar dele. Assumir os cuidados. Assumir os cuidados, E foi assim até o final. Com essa, nós não tivemos muita oportunidade de transmitir para ele todo esse afeto, todo esse carinho, porque ela contradizia. Ela não deixava muito. Aquela história que ele falou, só eu cuido bem, né? Ela tinha um pouco essa postura com ele, então nos afastou um pouquinho dele. Só eu sei, ela dizia, só eu sei cuidar. Só eu sei cuidar. Mas assim mesmo, nós íamos visitá-lo, nós olhávamos para ele, ele percebia no nosso olhar, no nosso afago, no nosso aperto de mão, ele percebia essa doação de carinho, essa doação de interesse pela saúde dele. E amor, né? Amor, isso, toda saída de cada visita, ele apresentava melhoras. Sim. Então, estou contando ele esse sentia fato por isso. A nossa doação de amor, de afeto, ele reconhecia esse sentimento, ele nos dava também esse sentimento. Né? E, por exemplo, a maneira da doença da mamãe ser demonstrada era com uma ausência. Ela não tinha aqueles momentos de temperamento forte, ou de insegurança, ou de, às vezes, ser assim, fazer certas travessuras, como que às vezes acontece. Não, ela não tinha isso, não. Ela se esquecia das pessoas e ela ficava ausente. E se confundia. Eu lembro de uma vez que foi com ela ao médico e a médica perguntou, quem é? Você sabe quem é? Que era eu. Ela falou assim, sim, Pascoal. Ela me via como o irmão dela, né? Já falecido, né? Então, ela vivia um pouco com uma memória de um passado, né? Como se o passado tivesse mais
perto do presente. E esse passado era confundido, então ela não se lembrava se era mulher ou se era homem, então ela misturava as pessoas, né? Então, isso foi também uma maneira diferenciada dos outros de demonstrar a doença. Já com o tio Milton, o tio Milton morava conosco. Então, depois nós acompanhamos depois que ele ficou viúvo, ele foi morar conosco. Com mamãe e papai. E aí, esse ficou... Nós acompanhamos todo o processo. Exato. E ele ficou rebelde, muito rebelde, mas isso era o temperamento dele, mesmo independente da doença. Ele, quando rapaz, ele era rebelde. Minha sogra e meu sogro tiveram muitos aborrecimentos. Era uma ótima criatura, mas ele era aquele rapaz que queria fazer as coisas que gostava, que queria... E do jeito dele, quando ele quisesse, né? Queria ter a independência dele. Então, a gente tinha que saber como lidar com isso, cuidando dele, né? Não deixando ele correr riscos. E teve também uma cuidadora que nos deu um suporte muito grande, a Dora, não é? E que nós procuramos atendê-la também da melhor maneira possível. Tanto que depois ela ficou bastante tempo, porque demorou bastante tempo. Acho que o processo dele foi o mais longo. Foi. E quando ele faleceu, então... nós ficamos dando todo o apoio necessário a ela, tanto que ela se casou, nós ajudamos no casamento, e ela hoje está muito bem, de vez em quando vai fazer visitas. Então, todos os cuidadores que foram apresentados lá em casa tiveram um encaminhamento de vida, recebendo, de nossa parte, respeito, afeto, carinho e apoio de vida, apoio de vida, exatamente. Ficaram todos amigos. Então, isso é importante desse depoimento, porque, normalmente, as pessoas que têm esses problemas na família, quando tem a cuidadora, às vezes, sem nenhuma intenção maior, mas passam como se fosse, passa o caso para outra pessoa. Passa o bastão, né? Então, não precisa mais de mim, tá? Tem uma pessoa responsável para cuidar. E não é bem assim. Não é assim. Ela falou muito bem, doutora Thaís, todos precisam de cuidar. Todos, tanto o doente quanto como o cuidador. Com certeza. Porque são pessoas que estão se dedicando, são pessoas que estão dando de si para a melhora daquele paciente. No caso do tio Milton, por exemplo, chegou uma hora, às vezes a doença chega num ponto que precisa de um atendimento médico maior, quando a pessoa não consegue mais comer, deglutir, abrir direito a boca, não ter movimentos e tal. Ele teve necessidade de ir para um lugar que ele pudesse ter um apoio médico e acompanhamento médico. Exato. Mas a Dora foi junto acompanhar, porque era uma referência para ele importante. Eu lembro que teve um período que a doença ainda não estava tão forte, que mamãe tentou falar, vamos trazê-lo para o Rio, para ele ficar um tempo no Rio. E para ele foi muito difícil, porque nós tiramos, de certa forma, as referências. Então, é importante manter as referências. Ele falou assim, não, o hotel é muito bom, mas eu quero voltar para casa. Ele não conseguia entender que ele estava na casa do Rio. Né? Então, a casa de São Paulo, o quarto dele, as coisas que tinham na parede, os objetos dele, tudo aquilo dava a ele um certo conforto para ele saber onde estava. E a Dora acabou sendo uma pessoa que deu a ele muita referência afetiva, dele se sentir cuidado, reconhecer o cuidado e o afeto. Ele sempre reconheceu o nosso cuidado, o nosso afeto, nós sempre fomos muito presentes com ele. Mas ela acompanhava ele no cotidiano, sabe? Naquele ritmo normal que é necessário, dos remédios, do passeio da manhã. E ela continuou fazendo isso, mesmo ele estando já num estado mais avançado, com
cuidados médicos que foram necessários já nessa fase da doença. Então, nós nunca deixamos ele perceber a nossa angústia e a nossa aflição por ele estar naquela doença, naquele estado. Ao contrário, nós não demonstrávamos isso para ele. Nós lidávamos com ele como o cotidiano normal. Usando as referências de Exato. Vida que sempre tivemos com ele. Exatamente. Ele adorava futebol, aí sempre falava o São Paulo, como é que está o São Paulo? Aí ele ficava todo feliz quando entrava do futebol. Aquilo que ela falou, que é importante manter a referência, a essência da pessoa. É uma forma de você demonstrar o seu afeto, o seu interesse pela pessoa. É importante que ela sinta essa força de ligação, de afeto, respeito, amor, que é uma demonstração de amor. Em síntese, esse sentimento maior, ele envolvendo as pessoas, ele é o melhor, é a melhor que a gente forma, pode dar, o melhor que a gente o pode melhor dar. tratamento que a gente pode dar, eu diria Exato. até o melhor remédio que a gente pode dar para a alma, para quem dá e para quem recebe. Isso. Né? O amor é um sentimento que sai do seu coração sem esperar nada em troca. Então, é uma doação que você dá. E que atinge o coração do outro. Isso. Bom, eu acho que nós demos o nosso depoimento de acordo com a vivência que tivemos. Exato. Não sei se vocês querem fazer alguma pergunta com relação à nossa experiência disso, como podemos elucidar melhor qualquer dúvida que vocês venham a ter. O fundamental é a compreensão e o entendimento que essa doença está atingindo a uma pessoa nossa querida, a uma pessoa que vive conosco, a uma pessoa de quem nós gostamos muito. Então, é importante que você continue com esse lastro de sentimento para ampliar cada vez mais essa ligação. Isso me parece o essencial para uma convivência e um tratamento com parentes, amigos, porque às vezes não precisam ser parentes consanguíneos, mas são amigos que você é responsável, talvez, ou você se doa um pouco para ajudar o acompanhamento da doença desse amigo. Tá bem. Eu estou voltando aqui, acho que agora nós temos aqui centenas de perguntas, várias perguntas. A nossa live ela tem um período a gente aproveitar esses nossos minutos para colocar algumas perguntas aqui para que vocês possam falar. Ora, serão perguntas aí da experiência de vida, desse depoimento fantástico seu, Beth, e da senhora Donizete, e da Thais Bento. Eu vou ser um pouco mediador aqui. O mais importante é a gente entender esta grande mensagem, né, que daqui a pouco vocês vão reforçar, finalizando o evento. Tem uma pergunta da Denise Oliveira. Denise, eu não sei de que cidade você é, mas está aqui a Denise Oliveira perguntando, e eu acho que essa vai para você, Beth, para a Dona Nicete, que é a seguinte, olha, tendo passado com a doença na família, quais as atividades vocês, Beth e Nicete, adotam hoje como rotina para ajudar nessa prevenção? Prevenção. Bom, prevenção da Alzheimer é uma doença que precisa ser vista com cautela. Então, a gente precisa se prevenir para evitar que ela chegue até nós. Nós fazemos exercícios para o cérebro. Exatamente, nós fazemos Fazemos uma vez por semana, temos nosso encontro. Agora são aulas virtuais, mas são excelentes as aulas virtuais, gostamos muito. E nos exercitamos através dela. E sentimos o importante, sentimos o resultado. Por exemplo, aritmética, fazer contas, para mim, era uma coisa que me incomodava um pouco.
Agora não me incomoda mais. Quando eu pego o ábaco, eu Ela sinto gosta de prazer. fazer. Sim. Então, eu sinto resultados nesses E exercícios. compreender o pensamento lógico que está por trás de uma adição, né, de uma subtração, de uma multiplicação. Exatamente. Mas, independente disso, existem exercícios de linguagem que são muito positivos para exercitar não só a memória, mas também a criatividade. Na última aula, por exemplo, teve um exercício muito interessante que era assim: que história você tem que dizer ou o que você lembra quando você sente o cheiro da grama molhada? É tão bacana você buscar na sua memória histórias que você tem que contar. Primeiro, o exercício de você lembrar o que você viveu e o que aquele cheiro te traz de memória, de lembrança. E depois o exercício da linguagem, de você saber como contar a sua lembrança. Então, são dois estímulos diferentes que a gente tem num único exercício. Então, a aula é cheia de propostas, de exercícios de memória, de linguagem, de concentração, de emoções, de relacionamento, porque a gente fica amigos dos seus colegas também, então você aprende também a ouvir a história do outro, a se identificar ou não, a concordar ou não com o que o outro tem a dizer. Isso é muito estimulante, é muito bom, é muito bacana, é um prazer realmente fazer parte da família do Supera e ter esse apoio que realmente a gente sente resultado nesse método. Isso. Doutora Thais, aproveitando agora o depoimento, né, do cotidiano de alguém. Agora, a senhora, como pesquisadora, né, que tem essa temática, estimulação cognitiva, que é livros, inclusive, que a senhora editou, as pesquisas que a senhora faz sentido o que a Anicete e a Beth estão falando? E depois tem uma pergunta para você, tá bom? Ah, tá. Queria reforçar as colocações tanto da Beth como da Anicete, que foram excelentes. Realmente, quando a gente pensa na prevenção do desenvolvimento de quadros demenciais, os cuidados com a saúde mental são fundamentais. Então, a estimulação cognitiva, ela vem com o objetivo de fortalecer uma rede neural que é para fazer com que o indivíduo ele tenha mais reserva cognitiva, de modo com que, quando ele está passando por um processo onde o cérebro dele está sendo agredido, ele tem mecanismos protetores. Então, a estimulação cognitiva, ela é uma intervenção que nós chamamos de neuroprotetora. Então, é bem interessante essa possibilidade quando a gente pensa realmente em cuidados preventivos com a saúde mental, pensar realmente na prática das atividades de estimulação cognitiva. Foi muito importante a ilustração que ambas trouxeram. Tá bom. Doutora Thais, tem uma pergunta aqui da professora Samira, eu não sei também de que lugar do planeta ela está, né, do Brasil. Ela pergunta assim: qual a importância do autocuidado para os cuidadores? Tá. Então, assim, a importância que a gente observa em relação ao autocuidado é o cuidador também pensar na promoção da sua qualidade de vida, porque muitas vezes a gente observa que o desgaste emocional, o estresse relacionado com o avançar do quadro da doença faz com que o indivíduo ele comece a se autonegligenciar. Então, ele não acha importante passar por consultas médicas rotineiras, ele não tem práticas de atividades de lazer, eu não digo nem as atividades relacionadas a hábitos de vida, para um estilo de vida saudável, mas ele se esquece enquanto indivíduo. Então, o autocuidado, ele vem com a necessidade do cuidador também promover a sua saúde, dele se enxergar como indivíduo que cuida, mas que também tem uma vida que está em paralelo à vida do seu ente cuidado, ou do indivíduo em que ele está cuidando. Então, o autocuidado é chave para a promoção da qualidade de vida do indivíduo. Muito bem. Anicete e Beth, agora para vocês, agora inclusive é como se fosse a hora da verdade aqui essa pergunta, viu? É da Assunção Santos, e ela fala exatamente assim, olha: Beth e Anicete, há uma negação muito grande da família quando se percebe que tem um ente querido entrando nesse quadro. Vocês não negaram o ente querido de vocês. O que vocês aconselham para as famílias que negam
alguém que está com a doença? Em primeiro lugar, uma autorreflexão. Olhar para dentro de si e pensar o que está impedindo dela ampliar a sua bondade, o seu sentimento, o seu afeto, porque isso é uma coisa terrível. Negar esse fato é pior do que abandonar. É um tipo de abandono, né? Eu acho que talvez tenha que pensar na possibilidade, e se fosse eu? Fazer o pequeno exercício da empatia, de se colocar no lugar do outro. E lembrar que aquela pessoa que está ali talvez tenha cuidado de você pequeno, né? É o mínimo que você pode dar em troca de todo o afeto, cuidado e atenção que você teve na sua infância. Eu acho que as pessoas precisam realmente colocar a mão na sua consciência e perceber o que significa laços de família. Laços de amor são também laços de responsabilidade. Quando você abre mão da sua família, abre mão de um ente querido, você está abrindo mão um pouco de você mesmo, né? Você está preferindo o seu egoísmo ao seu amor. Então, você tem que, como diz a mamãe logo de cara, olhar para dentro de si e perceber suas escolhas de vida. Não é? Abra seus olhos enquanto é tempo. Estamos vivendo um momento de transformação da humanidade em que toda a humanidade tem que perceber a diferença de uma atitude egoísta para uma atitude humana. A humanidade está sendo repensada para que se torne cada vez mais humana. E ser humano começa daí, de se colocar no lugar do outro, ter solidariedade, ter compaixão, desenvolver o seu afeto e, principalmente, o seu amor ao outro e, consequentemente, o seu amor próprio. Então, se reveja. E aí, agindo assim, você estará demonstrando ao outro o que é um laço real de amizade, um laço de família, um laço de amor. Não ter receio de demonstrar que o outro está com esta necessidade do seu acompanhamento. Não ter receio do próprio medo que você pode ter, porque muitas vezes as pessoas se afastam por medo, por receio. Eu não sei lidar com isso, eu prefiro me afastar, eu prefiro negar, eu prefiro me ausentar. Mas você não vai estar resolvendo o problema. Eu acho que está mais do que claro que quanto mais a gente enxerga o problema e busca soluções, busca informações a respeito, mais perto a gente está de um resultado positivo de lidar com essa situação. Muito bem. Bom, eu vou fazer mais uma pergunta aqui agora para a doutora Thaís. As outras todas nós vamos responder, né? A quem deixou o e-mail, quem não conseguir ter as perguntas apresentadas aqui, até para a gente manter o nosso compromisso de ter a live em 1 hora, pode mandar o seu e-mail para despertando a sociedade, @metodosupera.com.br, que a gente vai depois procurar responder. E tem uma pergunta aqui da Neiva Silva para a doutora Thaís. Doutora Thaís, quando nós devemos escolher um cuidador profissional ao invés de manter o familiar cuidando de um paciente com Alzheimer ou com alguma demência? Bom, realmente é uma pergunta bem desafiadora. Entretanto, é sempre importante a gente entender qual é a rede de apoio que aquele indivíduo apresenta. O que a gente costuma dizer é que a sociedade, os gestores, né, as instituições, elas têm também a sua responsabilidade quando o indivíduo recebe um diagnóstico. Mas o que acontece é que não há um diálogo entre a rede de apoio. E aí, muitas vezes, as famílias, elas se sentem sozinhas. Para famílias que apresentam uma estrutura, uma condição financeira adequada, o ideal é que realmente a partir do momento que o indivíduo ele apresenta um diagnóstico de demência, que possa ter um acompanhante para fazer uma supervisão mínima dos cuidados, da rotina, sem interferir diretamente nas atividades do indivíduo. Porque cada estágio do quadro demencial, ele vai apresentar particularidades. De modo geral, o ideal, então, é que tenha um cuidador, se a família puder ter condições. Famílias que não têm a possibilidade
de custear um cuidador formal, a gente sugere que seja feito um rodízio, um revezamento entre os familiares, visando diminuir a sobrecarga das tarefas do cuidado. Mas eu também destaco que buscar informações sobre a doença é uma atitude-chave para lidar com o processo do cuidado. Como a Beth e a Anicete destacaram, a gente precisa realizar o enfrentamento de entender o que é a doença, desmistificar os estereótipos negativos e planejar um plano de cuidado adequado para o indivíduo. Então, buscar informações, buscar nas entidades de suporte para cuidadores. Então, visitem o site da Associação Brasileira de Alzheimer, busquem suporte nos grupos de apoio que acontecem pelo Brasil, visando realmente ter informações de especialistas. E, claro, a gente tem que conversar com as necessidades de saúde pública. Então, o que a gente teve hoje aqui durante a nossa conversa, a nossa live, dialoga muito com a questão da Organização Mundial de Saúde sobre falar de demência. Então, hoje, a Associação Internacional de Alzheimer, ela deixa essa frase reflexiva para 2020. Vamos falar de demência. Então, é uma reflexão que eu deixo tanto para a vida de cada um que está aqui, como para as próximas lives, sensibilizarmos também para falar de demências. Tá bom. E falar do processo, né? Porque o processo Realmente. é difícil. A pessoa que está passando por isso sente a necessidade de De uma dialogar. orientação, Não, né? mesmo Com falar do que certeza. está passando, falar das suas dificuldades, das suas dores, das suas tristezas, porque é difícil acompanhar, não é Com uma certeza. coisa. Então, emocionalmente, às vezes você precisa de um suporte psicológico, psicoterapeuta, para você poder elaborar os seus sentimentos e saber passar por isso de uma forma melhor. Tá bom. Muito interessante. Moraes, eu não sei se a gente tem tempo, Não, doutora mas Thaís, deixa eu... não temos mais. A gente É vai... que eu só queria dizer que essa questão do suporte e das trocas que a Beth pontuou é muito importante, né? Visando tirar mesmo essa sobrecarga, né? Esse desgaste. Doutora Thaís, tem uma pergunta da Mônica Castellano que eu acho que é importante essa fala, que é muita confusão em relação à definição dessas duas características de profissionais. A Mônica Castellano Rodrigues pergunta o seguinte: a diferença entre gerontologia e geriatria? Tá, então, assim, a gerontologia, ela é uma ciência que estuda o processo do envelhecimento humano, nos seus aspectos biológicos, psicológicos e sociais, e ela tem a gestão desse processo de envelhecimento como sendo um eixo que a gente fala que é transversal. A gestão deste cuidado, ela acontece, então, como um eixo que faz interface, vem do indivíduo de modo integral. A geriatria, ela também ela é uma ciência, entretanto, ela é uma ciência da gerontologia, que ela tem como objetivo realizar cuidados e tratamentos relacionados às patologias geriátricas. Então, a gerontologia ela está voltada à promoção de saúde, à promoção do envelhecimento e à reabilitação, e a geriatria, basicamente, ela estaria voltada a tratamentos curativos. Mas a gerontologia, ela, inclusive, engloba a geriatria. É mais ampla. Tá bom. Ela é mais ampla. Beth e Anicete, a última pergunta para vocês também, porque nós já estamos no nosso tempo, né? Vamos respeitar as pessoas que estão aqui. Claro. 60 minutos da nossa conversa, ficaríamos a noite toda aqui. A pergunta vem da Elaine Silva, e ela pergunta o seguinte: Anicete e Beth, vocês acham, de fato, que um grande diferencial para o cuidador familiar, para tratar quem está acometido pela doença de Alzheimer ou qualquer demência, é o amor e o afeto? A diferença que isso fez para o familiar de vocês colocar amor e afeto na relação? Isso vale, acho que, para a vida toda. Eu acho que é uma diferença total. O que você transmite com esse sentimento atinge profundamente ao sentimento da pessoa a ser atingida. Isso abre a possibilidade de aceitamento para
todo o tratamento, todo o exercício, toda a possibilidade de compreensão e entendimento, não só do paciente, como daquele que o está orientando. Temos que lembrar que não somos só corpo, somos corpo, mente e espírito. Quando você coloca o seu amor, é a sua alma que está entrando em contato com a alma do paciente, ela está acima da situação do corpo, e aí ela vai receber, através desse sentimento sutil, da energia sutil do amor, que está presente em todas as coisas no universo. Está presente na natureza, está presente no sol, está presente nos alimentos, está presente em nós. Então, quando você coloca o seu amor em contato com o amor do outro, se estabelece uma conexão, e isso é para sempre. Muito bem. Bom, estamos chegando no final da nossa live de hoje. Eu queria pedir a vocês que inscrevam-se no canal do Supera, do Método Supera, se vocês ainda não estão inscritos, para convidar para os nossos próximos eventos. Baixe o Guia 60+, que a gente está disponibilizando também para todos, né, para a sociedade brasileira. Dizer a todos que as nossas lives que começaram, nosso evento começou na quarta-feira passada, será na próxima quarta e na próxima sexta, durante todo o mês de setembro, às 19h30, todas as quartas e sextas, nós teremos encontros aqui com neurologistas, neuropsicólogos e outros profissionais. A nossa próxima live será no próximo dia 9. A gente vai trazer fantasticamente a doutora Rosa, que vai falar da musicalidade como estratégia, a experiência do Japão. Então, a gente convida vocês para estarem na nossa próxima live, na próxima quarta-feira, dia 9. Então, eu pediria aqui que vocês agora, nesse final de sexta-feira, nos preparando para o feriado, dentro desse tema que requer conhecimento, que requer conscientização, mas que requer principalmente inspiração, que vocês pudessem, doutora Thaís, com toda a cientificidade da senhora, que a senhora pudesse dar o final com uma palavra assim de carinho, de afeto, de orientação para todos que aqui estão. Então, a senhora dá a mensagem final, por favor. Bom, eu queria dizer a todos que é muito importante que neste mês a gente possa refletir que a demência, ela não é um fim. A demência, ela não é uma morte em vida, ela é um processo que o indivíduo, ele tem a sua importância, ele tem que ser visto com cuidado, com carinho, e nós que somos cuidadores, familiares, temos que nos despertar para a saúde do cérebro. Então, neste mês mundial de conscientização da doença de Alzheimer, eu espero que cada membro telespectador possa ser um agente multiplicador no seu entorno e possa sensibilizar outras pessoas para esta temática tão relevante que tem crescido, né, em demandas e que tem muito desconhecimento e tem muitos tabus a serem esclarecidos. Então, juntos a gente vai ser mais fortes e precisamos nos sensibilizar e sensibilizar as pessoas do nosso entorno. Então, eu espero que com este conjunto de lives nós possamos ter vários agentes multiplicadores e de pessoas que pensem no seu processo de envelhecimento saudável. E agradeço a oportunidade de estar aqui com essas ilustres convidadas maravilhosas, que todos têm muito carinho no nosso país. Foi um encontro agradecido, muito rico. doutora Thaís, muito obrigado. Nós do Supera ficamos muito felizes. Como a gente disse no início dessa nossa jornada para o mês de setembro, nós tínhamos um propósito e temos um propósito firme de transformar a vida das pessoas. Não é porque nós estamos aqui agora no distanciamento social que a gente não possa estar próximos uns dos outros. O que nós queremos conscientizar as pessoas. Então, vocês que ainda não conhecem o Supera, nos conheçam. Nós estamos aí em 250 municípios desse país, buscando a perspectiva de proporcionar qualidade de vida. E o que mais nos deixa feliz, de forma assim muito direta, é saber que as pessoas nos ajudam a transformar a vida de outras pessoas. E agora eu queria deixar o final desse nosso encontro para uma mensagem, tenho certeza, linda e maravilhosa, de duas pessoas que nós admiramos muito e que nós temos o grande orgulho, a grande satisfação de tê-las como as nossas embaixadoras e, mais do que isso, nossas alunas. E mais do que isso, nesse momento em que a gente fala da conscientização sobre a doença de Alzheimer, elas colocaram a experiência de vida.
Então, eu te espero vocês na nossa próxima live no dia 9, e eu queria que essa mensagem, para iluminar nosso final de semana, a nossa quantidade de coroar esse nosso momento aqui, fosse uma palavra e uma mensagem final da Anissete e da Beth. Agradecemos vocês por estarem aqui, que nós continuemos a fazer esse trabalho de conscientização. Falar de demência, falar de Alzheimer, é falar de carinho, de afeto, é informação que permita melhor qualidade de vida, tanto para aquele que está acometido pela doença, como aquele que é o familiar que está cuidando, como cuidador profissional. Esse é o nosso papel como ser humano na sociedade. Anissete e Beth, o final desse evento é vocês. Aguardamos todos na nossa próxima live, dia 9, próxima quarta-feira, 19h30, com o tema a musicalidade como estratégia para o cuidado da doença de Alzheimer, uma experiência no Japão. Muito boa noite a todos, muito obrigado. E agora, maravilhosamente, Anissete e Beth encerram para a gente esse encontro. Obrigado por estarem aqui Brasil afora. O nosso franqueador, os nossos alunos, o nosso convidado. E quem não nos conhece, por favor, venha nos conhecer. Beth e Anissete com vocês. Beijo, obrigado e até o nosso próximo encontro na vida cotidiana. Boa noite. Em primeiro lugar, parabéns ao Supera por essa iniciativa, parabéns à doutora Thaís por essa palestra tão elucidativa e inspirada. E queria dizer para vocês, como última palavra, talvez, mamãe, o amor é o antídoto contra todos os males. Então, tendo amor, a gente encontra soluções, as melhores soluções. E é isso que temos que fazer cotidianamente, em todos os desafios da nossa vida. Estamos sendo desafiados todos os dias a sermos pessoas melhores. Então, que o amor nos indique o caminho, que o amor nos inspire, que o amor nos fortaleça, que o amor nos transforme. Porque o amor é Deus. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, pessoal.